Parashat Nassó. Números capítulo 4, verso 21 ao capítulo 7, verso 89. Primeira aliá. Números capítulo 4, verso 21 ao verso 37. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Levanta o censo dos filhos de Gershom, também deles pela casa de seus pais, segundo suas famílias. Da idade de 30 anos em diante, até a idade de 50 anos, os contarás. Todo aquele que vem para servir no exército, para fazer o serviço na tenda da reunião. Este será o serviço das famílias de Gershom, para servir e levar cargas. E levarão as cortinas do tabernáculo e a tenda da reunião, sua coberta e a coberta de couros de tarras que está sobre ela, e o véu da entrada da tenda da reunião. E as cortinas do átrio e as cortinas da porta da entrada do átrio, que está sobre o altar em redor, e suas cordas e todos os utensílios de seu serviço. E tudo o que será entregue a eles farão, segundo o mandado de Arão e seus filhos. Será todo o serviço dos filhos de Gershom, em todos os seus cargos e em todos os seus serviços. E designareis para eles a guarda de todos os seus cargos. Este é o serviço das famílias dos filhos de Gershom, na tenda da reunião, e sua guarda estará nas mãos de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E os filhos de Merari, segundo suas famílias, e pela casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos em diante, até a idade de 50 anos os contarás. Todo aquele que entrar no exército para fazer o serviço da tenda da reunião. E esta é a guarda de seu cargo para todos os seus serviços na tenda da reunião. As tábuas do tabernáculo, suas barras, suas colunas e suas bases. E as colunas do átrio ao redor, suas bases e suas cordas, com todos os utensílios que pertencem ao seu serviço. E por seus nomes designareis os objetos da guarda sobre o seu cargo. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, para todo o seu serviço na tenda da reunião, que estará em mãos de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E contaram Moshe e Arão e os príncipes da congregação aos filhos de Queate, segundo suas famílias e pela casa de seus pais. Da idade de 30 anos em diante até a idade de 50 anos, todo aquele que entrar no exército para o serviço na tenda da reunião. Os que deles foram contados, segundo suas famílias, 2.750. Estes são os que foram contados das famílias de Queate. Todo aquele que serve na tenda da reunião, que contaram Moshe e Arão, por dito do Eterno, por mão de Moshe. Segunda aliá. Números, capítulo 4, verso 38 ao verso 49. E os que foram contados dos filhos de Gershom, segundo suas famílias e pela casa de seus pais. Da idade de 30 anos em diante, até a idade de 50 anos, todo aquele que entrar no exército para o serviço na tenda da reunião. Os que deles foram contados, segundo suas famílias e pela casa de seus pais, 2.630. Estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Gershom, todo o que serve na tenda da reunião, que contaram Moshe e Arão por dito do Eterno. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo suas famílias e pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante até a idade de 50 anos, todo aquele que entrar no exército para o serviço na tenda da reunião. E os que deles foram contados, segundo suas famílias, 3.200. Estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, que contaram Moshe e Arão por dito do Eterno, por mão de Moshe. Todos os que foram contados, que contaram Moshe e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo suas famílias e pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante, até a idade de 50 anos, todo aquele que veio para prestar serviço para a obra e serviço de carga na tenda da reunião. E todos os que deles foram contados foram 8.580. Por dito do Eterno, eles foram contados pela mão de Moshe,
cada homem para o seu serviço e para a sua carga. E os que deles foram contados foi conforme ordenara o Eterno a Moshe. Terceira aliá, Números capítulo 5, verso 1 ao verso 10. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que enviem do acampamento todo leproso, todo aquele que padece de fluxo, e todo o impuro por ter tocado os ossos do cadáver de uma pessoa. Tanto homem como mulher enviareis. Fora do acampamento os enviareis, para que não contaminem os seus acampamentos no meio dos quais eu habito. E fizeram assim os filhos de Israel e os enviaram para fora do acampamento. Como falou o Eterno a Moshe, assim fizeram os filhos de Israel. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel: Quando homem ou mulher fizerem algum dos pecados do homem, por falsear em nome do Eterno, será culpada aquela alma, e confessará os seus pecados que cometera, e fará plena restituição da coisa, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará tudo àquele contra quem ele pecou. E se o homem não tiver um herdeiro para devolver-lhe aquilo que culpou, então o que se restituir pela culpa pertence ao Eterno e será do sacerdote, além do carneiro das expiações com o qual expiará por ele. E toda oferta, primícias, santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote, para este será. E as santidades de todo homem dele serão. O que der todo homem ao sacerdote, para este será. Quarta aliá, Números capítulo 5, verso 11 ao capítulo 6, verso 27. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: O homem, quando se desviar sua mulher e fizer contra ele falsidade de infidelidade, e se houver deitado com um homem, juntando-se, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela se tiver ocultado, sendo contaminada, e não houver testemunha contra ela, e ela não for apanhada no ato, e quando passar sobre ele o espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, e ela for contaminada, ou passar sobre ele espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, e ela não for contaminada, e trará o homem sua mulher ao sacerdote, e trará sua oferta por ela a 10ª parte de uma efá de farinha de cevada. Não derramará sobre ela azeite, nem porá sobre ela o incenso, porque ela é oblação de ciúmes, oblação memorativa que recorda a iniquidade. E a fará aproximar o sacerdote e a fará estar diante do Eterno. E tomará o sacerdote as águas santas num vaso de barro, e do pó que está no chão do tabernáculo tomará o sacerdote e o jogará na água. E o sacerdote fará a mulher ficar diante do Eterno, e desmanchará as tranças da cabeça da mulher, e a porá sobre as suas palmas a oblação memorativa, que é a oblação de ciúmes. E na mão do sacerdote estarão as águas amargas, que trazem consigo a maldição. E o sacerdote a fará jurar, e dirá à mulher: Se não se deitou nenhum homem contigo, fora de teu marido, e se não te desviaste para a impureza estando sob domínio do teu marido, se livre destas águas amargas que trazem consigo maldição. E se tu te desviastes estando sob domínio do teu marido, e foste contaminada, e algum homem fora do teu marido se tiver deitado contigo, e o sacerdote fará jurar a mulher com juramento de maldição, e dirá à mulher: Te ponha o Eterno por maldição e por assunto de juramento entre teu povo, ao fazer o Eterno descair a tua coxa e inchar o teu ventre. E entre estas águas, que trazem consigo a maldição, em tuas entranhas, façam inchar o teu ventre e façam descair a tua coxa. E dirá a mulher: Amém, amém. E escreverá o sacerdote estas maldições num livro
e as apagará nas águas amargas, e dará de beber à mulher as águas amargas que trazem consigo a maldição. E entrarão nela estas águas que trazem consigo a maldição, para lhe causar amargura. E tomará o sacerdote da mão da mulher a oblação de ciúmes, e movimentará a oblação diante do Eterno, e fará chegar ao altar. E tomará o sacerdote um punhado da oblação, que é a oferta memorativa, e o queimará sobre o altar, e depois fará a mulher beber as águas. Ele dará de beber as águas, e será que, se for impura e tiver cometido falsidade contra seu marido, e entrarão nela as águas que trazem consigo maldição, para servirem-lhe de amargura, e se inchará seu ventre e descairá sua coxa. E a mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher não for contaminada, porém for pura, então será livre do efeito destas águas e terá bons partos. Esta é a lei dos ciúmes. Quando se desviar uma mulher sob o domínio de seu marido e se tornar impura. Ou quando o homem, tomado de um espírito de ciúmes, se enciumar contra sua mulher, e fará esta mulher diante do Eterno, e aplicará o sacerdote com ela toda esta lei. E será livre o homem de iniquidade, e aquela mulher levará sobre si a sua iniquidade. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver isolado, fazendo voto de nazireu para se consagrar para o Eterno, de vinho novo e velho se absterá. Vinagre de vinho novo, vinagre de vinho velho não beberá. E todo caldo de uvas não beberá. E uvas frescas ou secas não comerá. Todos os dias de seu nazirato, de tudo que sai da videira, desde as sementes até a casca das uvas, não comerá. Todos os dias de seu voto de nazirato, navalha não passará pela sua cabeça, até que se cumpram os dias nos quais se consagrou para o Eterno. Sagrado será seu cabelo, deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Todos os dias de sua consagração ao Eterno, não se aproximará de nenhum morto. Por seu pai, por sua mãe, por seu irmão e por sua irmã, não se impurificará por eles quando morrerem, porque o nazirato do seu Deus está sobre sua cabeça. Em todos os dias de seu nazirato, ele será santo para o Eterno. E quando alguém morrer, subitamente junto a ele e contaminar a cabeça de seu nazirato, raspará a cabeça no dia de sua purificação, ao 7º dia raspará. E ao 8º dia trará 2 rolas e 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda da reunião. Oferecerá ao sacerdote uma oferta pelo pecado e outra por oferta de elevação. E expiará por ele pelo que pecou, contaminando-se com o morto, e consagrará a sua cabeça daquele dia em diante. E se consagrará para o Eterno nos dias do seu nazirato, como no princípio. E trará um cordeiro de idade de 1 ano por oferta do delito, mas os primeiros dias serão perdidos, porque foi contaminado o seu nazirato. Esta é a lei do nazirato. No dia em que se completarem os dias do seu nazirato, ele virá à entrada da tenda da reunião e oferecerá seu sacrifício ao Eterno, um cordeiro da idade de 1 ano, sem defeito, por oferta de elevação, um cordeiro da idade de 1 ano, sem defeito, por oferta de pecado, e um carneiro sem defeito por sacrifício de pazes. E uma cesta de tortas ázimas de flor de farinha de trigo amassadas com azeite, e bolinhos ázimos untados com azeite, e suas oblações e suas libações. E o sacerdote os apresentará diante do Eterno, e oferecerá a oferta de pecado e a oferta de elevação. E oferecerá o carneiro em sacrifício de pazes ao Eterno, com a intenção de santificar o pão da cesta, e fará o sacerdote a oblação e libação do carneiro. E raspará o nazireu à entrada da tenda da reunião,
os cabelos de seu nazirato, e tomará os cabelos de seu nazirato e os porá sobre o fogo, que está debaixo do recipiente no qual está cozinhando o sacrifício de pazes. E tomará o sacerdote a espádua cozida do carneiro, uma torta ázima da cesta e um bolinho ázimo, e os porá sobre as palmas das mãos do nazireu, depois de ter este raspado os cabelos de seu nazirato. E os oferecerá ao sacerdote como oferta movida diante do Eterno, isto é, a parte consagrada para o sacerdote, fora do peito movido e da espádua separada que lhe pertence. E depois poderá o nazireu beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto e de sua oferta ao Eterno pelo seu nazirato. Afora o que as suas posses lhe permitem, segundo a promessa que fizer, assim fará, além do que manda a lei do nazirato. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis aos filhos de Israel. Lhe direis: O Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. E porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Quinta liá, Números capítulo 7, verso 1 ao verso 41. E foi no dia em que Moshe acabou de levantar o tabernáculo, ungiu-o e santificou-o todos os utensílios, bem como o altar e todos os seus utensílios, ungiu-os e santificou-os. E aproximaram-se os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, que eram príncipes das tribos. Estes eram os que estavam sobre aqueles que foram contados, e trouxeram sua oferta diante do Eterno: 6 carros cobertos e 12 bois, 1 carro por cada 2 príncipes, e 1 boi para cada um. E aproximaram-nos diante do tabernáculo. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Recebe-os deles, e serão destinados a fazer o serviço da tenda da reunião, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu serviço. E tomou Moshe os carros e os bois, e deu-os aos levitas, 2 carros e 4 bois. Deu aos filhos de Gershon, segundo o seu serviço, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Porém, os filhos de Queate não deu, porque o serviço da santidade estava sobre eles. Eles o levavam nos ombros. E ofereceram os príncipes para a estreia do altar no dia em que foi ungido, e ofereceram os príncipes a sua oferta diante do altar. E o Eterno disse a Moshe: Cada príncipe, no seu dia, oferecerá a sua oferta para a estreia do altar. E aquele que ofereceu a sua oferta no primeiro dia foi Narshon, filho de Abinadab, da tribo de Judá. E sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo da santidade, ambos cheios de flor de farinha de trigo amassada com azeite para oblação, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro da idade de 1 ano para oferta de elevação, um cabrito para oferta de pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros da idade de 1 ano. Esta é a oferta de Narshon, filho de Abinadab. No segundo dia ofereceu Netanel, filho de Tsuar, príncipe de Issachar. Ofereceu pela sua oferta um prato fundo de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo da santidade, ambos cheios de flor de farinha de trigo amassada com azeite para a oblação, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro da idade de 1 ano para oferta de elevação, um cabrito para oferta de pecado.
E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros da idade de 1 ano. Esta é a oferta de Netanel, filho de Tsuar. No terceiro dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulun, Eliabe, filho de Helon. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo da santidade. Ambos cheios de flor de farinha de trigo, amassada com azeite para oblação. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro da idade de 1 ano para oferta de elevação. Um cabrito para oferta do pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros da idade de 1 ano. Esta é a oferta de Eliabe, filho de Helon. No quarto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elitsur, filho de Shedeur. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo de santidade. Ambos cheios de flor de farinha de trigo, amassada com azeite para a oblação. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro da idade de 1 ano para oferta de elevação. Um cabrito para oferta do pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros da idade de 1 ano. Esta é a oferta de Elitsur, filho de Shedeur. No quinto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Simão, Shelumiel, filho de Surishadai. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo da santidade, ambos cheios de flor de farinha de trigo, amassada com azeite para oblação. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro da idade de 1 ano para oferta de elevação, um cabrito para oferta de pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros da idade de 1 ano. Esta é a oferta de Shelumiel, filho de Surishadai. Sexta aliá, Números, capítulo 7, verso 42 ao verso 71. No sexto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Gad, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo da santidade, ambos cheios de flor de farinha de trigo, amassada com azeite para oblação. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro da idade de 1 ano para oferta de elevação, um cabrito para oferta de pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros da idade de 1 ano. Esta é a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elishama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo da santidade, ambos cheios de flor de farinha de trigo amassada com azeite para oblação. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro da idade de 1 ano para oferta de elevação, um cabrito para oferta do pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros da idade de 1 ano. Esta é a oferta de Elishama, filho de Amiúde. No 8º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Menashe, Gamaliel, filho de Pedatsur. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 siclos de peso, uma bacia de prata
de 70 ciclos, segundo o ciclo da santidade, ambos cheios de flor de farinha de trigo amassada com azeite para oblação. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro da idade de 1 ano, para oferta de elevação, um cabrito para oferta de pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros da idade de 1 ano. Esta é a oferta de Gamaliel, filho de Pedatsur. No 9º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Guidoni. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 ciclos de peso, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo da santidade, ambos cheios de flor de farinha de trigo, amassada com azeite, para oblação. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro da idade de 1 ano para oferta de elevação, um cabrito para oferta de pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros da idade de 1 ano. Esta é a oferta de Abidã, filho de Guidoni. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Ahiezer, filho de Amishadai. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 ciclos de peso, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo da santidade, ambos cheios da flor de farinha de trigo amassada com azeite, para oblação. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro da idade de 1 ano para oferta de elevação, um cabrito para oferta de pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros da idade de 1 ano. Esta é a oferta de Ahiezer, filho de Amishadai. 7º aliá, Números capítulo 7, versos 72 ao verso 86. No 11º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Asher, Pagiel, filho de Ohran. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 ciclos de peso, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo da santidade, ambos cheios de flor de farinha de trigo amassada com azeite, para a oblação, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro da idade de 1 ano para oferta de elevação, um cabrito para oferta de pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros da idade de 1 ano. Esta é a oferta de Pagiel, filho de Ohran. No 12º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Ahirá, filho de Enan. A sua oferta foi um prato fundo de prata de 130 ciclos de peso, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo da santidade, ambos cheios de flor de farinha de trigo, amassada com azeite para oblação, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro da idade de 1 ano para oferta de elevação, um cabrito para oferta de pecado. E para o sacrifício de pazes, 2 touros, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros da idade de 1 ano. Esta é a oferta de Ahirá, filho de Enã. Esta foi a estreia do altar feita pelos príncipes de Israel, a partir do dia em que foi ungido. 12 pratos fundos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, pesando 130 ciclos cada prato de prata e 70 ciclos cada bacia. Toda a prata dos utensílios, 2.400 ciclos, segundo o ciclo da santidade. As 12 taças de ouro, cheias de incenso, pesavam cada uma 10 ciclos, segundo o ciclo da santidade. Todo o ouro de taças, 120 ciclos. Maftir. Números, capítulo 7, verso 87 ao verso 89. Todo o gado
para a oferta de elevação foi 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros, de 1 ano de idade com suas oblações, e 12 cabritos por oferta de pecado. E todo o gado para sacrifício de pazes foi 24 touros, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros da idade de 1 ano. Esta é a estreia do altar, depois que foi ungido. E quando entrava Moshe na tenda da reunião para falar com ele, ouvia a voz que vinha dos céus e falava de cima do tampo que está sobre a arca do testemunho, do meio dos 2 querubins, assim lhe falava.